Olá, alunos! Nós estamos novamente aqui, professor Guilherme, com vocês, para dar continuidade no nosso estudo de fluidos. E a primeira parte desse estudo nós falamos a respeito de fluidos que estavam em repouso. E agora nós vamos falar sobre fluidos que estão em movimento. O pessoal costuma chamar isso de hidrodinâmica. Legal? A primeira coisa do curso de hidrodinâmica são as considerações que nós fazemos a respeito dos fluidos, né? Para estudar um fluido é muito difícil você entender um fluido real por completo. Então, nós utilizamos aqui o conceito de fluido ideal. Muito bem. Quais são as características de um fluido ideal? O fluido ideal, embora ele não seja exatamente igual a um fluido real, ele traz muitos bons resultados no estudo, tá? Então, para isso, a primeira coisa que nós consideramos com relação a um fluido ideal é o fato de que esse fluido ele possui um escoamento laminar. O escoamento laminar significa que esse fluido ele está escoando com um vetor velocidade que permanece constante em módulo, direção e sentido, tá certo? Então, nós vamos colocar aqui vetor velocidade que permanece constante. Muito bem. Uma segunda característica importante com relação aos fluidos que são considerados fluidos ideais é que no seu interior você não tem um rolamento de partículas. Então, imagine, por exemplo, que você estivesse analisando uma partícula de dentro desse fluido, essa partícula não estaria num movimento de rotação, tá certo? Então, nós chamamos isso de escoamento irrotacional. E essas partículas, então, que estariam num escoamento no interior desse líquido, como se fossem partículas de gás, por exemplo, né, em que você estivesse analisando um fluido gasoso, elas não teriam um movimento de rotação, elas teriam apenas um movimento de translação, tá certo? Então, partículas constituintes desse fluido com movimento de translação. A terceira característica é com relação à viscosidade, tá certo? Então nós imaginamos aqui que você tem um escoamento que não seja viscoso. A viscosidade ela seria o análogo da força de atrito quando um objeto está se deslocando por dentro de um fluido, tá certo? Imagine, por exemplo, um bloco escorregando sobre uma superfície. Se você diminuir o atrito, a distância percorrida por esse bloco vai aumentar. Agora, se você fizer esse atrito tender a zero, esse bloco ele entra em movimento de maneira indefinida. Ou seja, ele vai se movimentando e o seu deslocamento tende ao infinito, tá certo? Então, um escoamento não viscoso seria praticamente a mesma coisa. Uma vez que você colocou um objeto em movimento no interior de um fluido, esse objeto tende a se movimentar até o infinito, tá? Então, seria, entre aspas, aí, um escoamento que não possui atrito. Tudo bem? E por último, a nossa quarta configuração seria que nós estamos falando de um fluido que seria incompressível. Toda vez que você usa essa análise, nós já utilizamos também para fluidos estáticos, tá legal? Mas quando os fluidos são dinâmicos, nós também trabalhamos com ela, pensando que um escoamento incompressível
são de fluidos que mantêm, se você determinar uma certa região, um certo volume de fluido, esse volume não é variável, mesmo que você exerça sobre ele uma compressão. Então ele não vai se comprimir, tá certo? Mesmo que você exerça uma força sobre ele, ele não vai se comprimir. Ou seja, não se comprimindo, aquela porção de massa permanece com volume constante e você tem uma mesma massa com o mesmo volume, ou seja, a massa específica desse fluido permanece constante, tá? Então, em todas as análises que nós estaremos fazendo, essas 4 configurações vão estar presentes. O escoamento laminar, ou seja, o fluido escoa com velocidade constante. Nós temos um escoamento irrotacional, então partículas constituintes desse fluido possuem apenas um movimento de translação no seu interior e não um movimento de rotação. Um escoamento não viscoso, sem resistências ao movimento desse fluido, tá certo? E um fluido incompressível, cuja densidade ou a massa específica permanece sempre constante, tá? Então essas 4 características definem o que nós chamamos de fluido ideal. Então agora nós vamos fazer um estudo desse fluido que se chama equação da continuidade. Vamos lá. A equação da continuidade, ela vai tratar de um fato muito simples e um fato corriqueiro que a maioria das pessoas já observou em algum momento da vida, tá? Então nós vamos imaginar um fluido que está escoando através de um determinado tubo, em uma determinada região, e esse tubo ele possui uma redução de área, tá? Uma estricção, tá bom? Então vamos supor que nós temos aqui um tubo que seria esse tubo em preto. Então vamos discutir aqui a equação da continuidade. Então, retomando. Vamos supor que nós temos aqui um tubo, que é esse que eu estou desenhando em preto. E que ele tem esse formato aqui no início. E vamos supor que ele sofra, como eu falei para vocês, uma estricção, de maneira que ele venha parar aqui, ó, nessa nova condição. Tá? Ele vai sofrer aí um estreitamento. E daqui em diante, a sua área permanece constante. Então, esse tubo ele continua aqui, em ambos os lados, com esse mesmo formato aqui. Muito bem. Então vamos supor, moçada, que um determinado volume de líquido e que esse tubo esteja aqui completamente preenchido por líquido. Tá certo? Esse fluido está em movimento. Tá? Eu falo líquido, mas pode ser um gás também. Então vamos supor que esse fluido ele está aqui escoando através desse tubo e num determinado intervalo de tempo, uma certa porção desse volume se desloque no interior desse tubo. Tá certo? Então nós vamos fazer o desenho desse volume aqui. Então vamos supor que o volume de fluido que eu estou analisando seria esse aqui, ó. Então essa porção em azul, ela representa um volume de fluido que eu separei e que sofreu um determinado escoamento num determinado intervalo de tempo ΔT. Essa mesma porção de volume vai ter que escoar nessa outra extremidade.
tá certo? E que aqui nós estamos supondo que o restante da região seja preenchida pelo mesmo fluido que está em análise aqui, tá? O que eu quero destacar com vocês é o seguinte: nós percebemos que nós temos duas regiões com áreas diferentes. Então, essa primeira região possui aqui uma área que eu vou chamar de área número 1. E nós vamos supor que esse fluido ele está escoando aqui com uma velocidade que eu vou chamar aqui de velocidade V1. Do outro lado, eu vou pensar a mesma coisa. Eu tenho aqui uma região com uma área A2, de maneira que esse fluido está escoando aqui com uma velocidade V2. Eu quero obter uma relação entre essas velocidades de escoamento e entre essas áreas. Tá certo? Muito bem. Como é que nós fazemos isso? Então, um primeiro conceito muito importante aqui é o conceito de vazão. Tá? Existe uma grandeza física muito importante na análise de fluidos que se chama vazão. E a vazão, ela pode ser medida em massa ou pode ser medida em volume. Tá? A vazão tradicional, que nós utilizamos a letra φ, bolinha cortada na vertical aqui. Então esse é o conceito clássico de vazão. Ele é o quanto de volume você tem de fluido escoando num determinado intervalo de tempo, ou por segundo, ou por minuto, ou por hora, depende da situação. Tá? Agora, você também pode medir isso em forma de massa, né? O quanto de massa desse líquido está passando por segundo por uma determinada região. Tá certo? Então, de maneira geral, como nós vamos trabalhar mais com a questão da vazão em volume, então eu vou definir aqui o conceito de vazão como sendo o volume, né? Um ΔV de volume aqui, num determinado intervalo de tempo, ΔT. Tá certo? Agora, o que nós temos que ter em mente é que, se esse fluido é incompressível, então o tanto de líquido que escoou aqui tem que ser o mesmo tanto de líquido que saiu aqui no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a vazão permanece constante no interior dessa tubulação. Então, essa vazão que nós temos do lado 1 necessariamente precisa ser igual à vazão que existe do lado 2, porque senão esse fluido não é um fluido ideal, senão ele está sofrendo compressão. Tá legal? Então, vamos abrir esse conceito de vazão. Essa variação de volume que ocorreu do lado 1, dividido pelo intervalo de tempo, tem que ser igual à variação de volume que aconteceu do lado 2, dividido por esse intervalo de tempo ΔT. Tá certo? Agora, veja que o tanto de volume que você teve de deslocamento do lado 1, ele é proporcional a esse tanto aqui de deslocamento desse primeiro lado, que eu vou chamar de ΔX1. E o tanto de volume que se deslocou do lado 2, ele vai ser proporcional a esse comprimento aqui, que eu vou chamar de ΔX2. Tá legal? Então, como é que a gente faz um cálculo de volume? Ou pelo menos de um pedaço, né, de uma porção de volume? Então eu vou pegar esse ΔX e vou multiplicar por essa área aqui. Tá certo? Como se eu estivesse calculando a área de um cilindro, perdão, o volume de um cilindro, em que eu pego a área da base e multiplico pela altura. Então a área da base seria esse A1 aqui multiplicado pelo ΔX1. Tá certo? Então fazendo esse cálculo, nós caímos aqui no ΔV1 sendo ΔX1 vezes a área 1 dividido por ΔT. E a mesma coisa do outro lado. ΔX2 vezes a área 2 dividido pelo ΔT. E aí nós sabemos que ΔX dividido por tempo dá velocidade. Então eu apareço com velocidade dos dois lados da expressão. Então fazendo isso,
nós encontramos uma relação muito importante, em que a velocidade de propagação desse fluido, V1, multiplicada pela área A1, é igual à velocidade de propagação do fluido V2, multiplicada pela área A2. Tá? Mas para facilitar o entendimento disso, como esse produto do lado esquerdo é igual ao produto que eu tenho do lado direito, nós dizemos então que esse produto é constante. Tá certo? Então, de maneira geral, a equação da continuidade poderia ser entendida como sendo o produto velocidade de propagação vezes área igual a uma constante. E quando nós chegamos nesse resultado, esse resultado ele tem um significado muito importante para nós. Tá? Ele mostra um conceito físico que a gente consegue enxergar na prática, como eu falei no início desse vídeo. Tá? Que conceito físico é esse? Veja, se aqui nós temos uma constante, então se esse produto ele é uma constante, significa que essas duas grandezas físicas elas são inversamente proporcionais. Dessa maneira, se você tiver um tubo com uma área muito grande, que seria o caso dessa lateral A1, então a sua velocidade de escoamento é baixa. Agora, se você pensar com relação à área 2, você está diminuindo a área. Então veja que, ao diminuir a área, você acaba aumentando a velocidade de escoamento desse líquido. Certo? Qual é o exemplo prático disso? Que eu falei que todos vocês já devem ter percebido um dia. É a questão de uma mangueira de jardim. Quando você diminui a área da mangueira com a ponta do seu dedo, tampando o espaço para a saída da água, você percebe que o fluido atinge, né, alcança uma distância maior, ou seja, ele sai com uma velocidade maior. Então eu diminuí a área da mangueira, aumentei a velocidade de propagação do fluido, a equação da continuidade mostra exatamente isso. Legal? Nós ainda vamos dar sequência nesse estudo, tá certo? Nós temos uma segunda parte também muito importante, tá? Mas nesse primeiro vídeo nós ficamos por aqui. Eu volto daqui a pouco falando sobre o princípio de Bernoulli, muito importante para o estudo de fluidos, tá? Um abraço a todos, obrigado pela atenção até aqui.